Senhor ministro, em outros tempos, Vossa Excelência não teria recuado da declaração que fez ontem que seria necessário o aumento de impostos. O recuo é alvissareiro, à medida em que há um resto de sensibilidade por parte do governo em relação ao sentimento da sociedade brasileira. Estaríamos, tenha certeza, tentando apagar todo esse incêndio das ruas do Brasil com essa gasolina tão cara. É o que estaria sendo feito. O fato é que o povo está dizendo de forma muito clara: deu, não dá mais, basta, chega, não aceitamos mais que na primeira dor de barriga o governo aumente impostos. Essa é a receita que foi praticada no Brasil durante décadas, durante todos os governos. E a sociedade foi acumulando a sua insatisfação, ao ponto que essa insatisfação explodiu muito além do preço do diesel, da gasolina e do próprio botijão de gás. É preciso compreender que o que está acontecendo nas ruas do Brasil, estamos reunidos em torno dessa crise, vai muito além disso. É o esgotamento de uma sociedade que não entende mais e não aceita, portanto, que todos sejam submetidos a sacrifícios, a começar pelo trabalhador, a começar pelo desempregado, pelo comerciante que luta todos os dias para sobreviver nesse país, por indústrias que fecham suas portas todas as semanas, por profissionais liberais que não conseguem garantir uma vida digna, por prestadores de serviços, enquanto que o governo usa sempre o caminho do aumento de impostos. Aqui eu acho que é uma concordância no que diz respeito à incapacidade que o governo tem de controlar os preços das commodities. Todos nós sabemos disso. E não é só em relação ao petróleo, qualquer uma delas. Mas o governo tem sim capacidade de controlar as alíquotas dos impostos, que no caso do combustível incide de forma importante no preço final ao consumidor. Sobretudo pelo caminho fácil que os estados adotaram, e falo na condição de ex-governador da Paraíba, com um regime de substituição tributária, onde basicamente a arrecadação dos estados está fundamentada num tripé: combustível, telecomunicações e energia. O restante é quase que inexpressivo para receitas estaduais. Então, o Brasil que nós queremos, e nós temos que aproveitar toda essa crise para discutir o Brasil que sairá desta ebulição, o Brasil não será o mesmo depois dos últimos dias. Engana-se quem achar que o Brasil será o mesmo depois dos últimos dias. E, portanto, o recuo que foi feito não foi fruto de outra coisa senão esse resquício de sensibilidade que teve o governo, que se mostrou absolutamente incompetente, incapaz, insensível de prever o tamanho dessa movimentação. O governo não conseguiu sequer identificar no primeiro momento os interlocutores corretos e ainda hoje não conseguiu interpretar a mensagem que está vindo da sociedade. E aqui, para cumprir o tempo, volto a insistir em tema que já foi tratado por outros senadores e gostaria de ouvir a palavra de Vossa Excelência, no sentido ao preço da gasolina e o preço do botijão de gás. O botijão de gás hoje, ministro, está sendo vendido em algumas partes do Brasil a 120, a 150 reais. Esse país vai explodir junto com o botijão que está faltando. Não brinquem com o estado que está sendo nas ruas do povo brasileiro. Botijão de gás a 120, a 150 reais é uma imoralidade. E o governo faz de conta que a pauta é apenas o diesel, quando a pauta é muito mais ampla do que o diesel, muito mais ampla do que a gasolina. Portanto, eu gostaria de ter uma manifestação, novamente insisto, sobre o problema do gás de cozinha, do botijão de gás, do preço da gasolina, e trazer uma palavra rápida desse derradeiro instante sobre o RenovaBio, que o governo simplesmente abandonou. Temos que voltar a olhar para o RenovaBio. No momento em que foram descobertas as reservas do pré-sal, uma riqueza fantástica do país, se esqueceu o RenovaBio. Temos que trazer de volta o biodiesel, o etanol,
para a matriz energética brasileira, mesmo que seja uma solução de médio e longo prazo, mas não podemos abandonar esta alternativa e, novamente, os estados precisam ser chamados a responsabilidade para que reduzam os impostos do etanol, sobretudo do biodiesel. Portanto, a pergunta que insisto para concluir e cumprir o tempo: qual a posição do governo em relação à disparada dos preços da gasolina e do gás de cozinha? Ou se o governo vai fazer de conta que a crise é apenas com o preço do óleo diesel e achar que as pessoas vão continuar topando pagar R$6, R$5 num litro de gasolina, com imposto estadual incidindo sobre 30% nesse preço. Se o preço disparou, você pode flexibilizar a alíquota sem alterar a arrecadação do Estado. Uma coisa é você ter 10% em cima de R$100. Outra coisa é você ter 10% em cima de R$150. Isso é óbvio. E acabou, concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo, acabou o tempo desse discurso: o governo vai quebrar. Aqui eu vi vários senadores: não pode mexer nos impostos, sobretudo dos estados, porque os governos vão quebrar. Quer dizer, quem pode quebrar é o trabalhador, quem pode quebrar é o povo, quem pode quebrar é o comerciante, quem pode quebrar é o industrial, quem pode quebrar é a sociedade inteira, mas o governo não pode quebrar. O governo é que quebrou o Brasil. Não é o Brasil que está quebrando o governo é que quebrou o Brasil. Não foi a greve dos caminhoneiros que trouxe o caos. O caos foi trazido pelo sistema tributário brasileiro. É preciso entender isso definitivamente. O caos não veio da greve dos caminhoneiros, o caos veio do sistema tributário brasileiro e desse Estado ineficiente, corrupto, perdulário, inchado, que zomba da sociedade brasileira, zomba com carros oficiais sendo usados indiscriminadamente. Ontem eu fui para a fila do banco do meu carro pessoal, da fila do posto de gasolina. Passei 2 horas para abastecer. O carro oficial do Senado passou meia hora para abastecer. Esse Estado zomba com falta de creche para as crianças, de medicamento para a população, mas sobra dinheiro para pagar auxílio moradia, para juiz, para parlamentar, para promotor. É isso que a sociedade não está aguentando mais. E é isso que tem que ser enfrentado definitivamente, sob pena desse país explodir, junto com o botijão de gás, de gasolina, porque estamos incendiando esse país com a nossa insensibilidade, com a nossa falta de compreensão da gravidade do momento que está vivendo lá fora. Portanto, concluo, por gentileza, uma palavra mais clara sobre a política que o governo vai usar sobre botijão de gás e gasolina.